Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos iniciando mais uma semana e eu quero, ao longo dessa semana, convidar você a participar conosco de um momento de oração, onde nós estaremos pedindo a Deus pela sua vida, pedindo pela nossa família, que Deus nos dê uma jornada feliz, uma jornada abençoada. E também orar pela paz em Israel. Os conflitos que têm havido ali e que têm matado tantas pessoas, tá? Nós precisamos orar pela paz em Israel. E eu quero hoje ler uma palavra para você. Se você tem a sua Bíblia, você vai abrir ela no livro de Hebreus, no capítulo 13. Livro de Hebreus, capítulo 13, vai ser a nossa meditação no dia de hoje. Nós vamos ler ali o verso 12 e o verso 13 do capítulo 3 de Hebreus. Porém, antes da nossa leitura, eu quero convidar você que gosta dessas mensagens, que tem sido edificado, que tem sido ajudado com essas mensagens, para que você nos ajude a crescer o canal. Como? Se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like também, ok? Vamos lá? Diz o texto assim: tende cuidado, irmãos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então ele disse: exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai-vos mutuamente cada dia. E ele diz mais: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano. O engano do quê? Do pecado. O pecado, ele tem enganado. Ele tem feito com que o coração do homem se endureça. Ele tem afastado o homem de Deus, o ser humano de Deus. E hoje eu queria falar sobre o conceito de pecado. Quando você ouve a palavra pecado, normalmente o que vem à sua mente? Eu vou dizer para você, normalmente o que vem à mente da maioria de nós, quando a gente ouve falar de pecado, a gente pensa, bom, adultério, a gente pensa, vamos dizer, roubar, matar alguém, e isso é um pecado, não deixa de ser. Porém, a definição do pecado não pode se resumir e não se resume apenas a essas coisas que nós falamos aqui agora, ou a esses pecados que falamos aqui agora, e outros, né, que nós não mencionamos aqui, que são chamados de aqueles grandes pecados, a prostituição, etc., a bebedice, né, as drogas, tá? Mas, para entendermos a definição de pecado, nós precisamos voltar lá à origem, quando fala do pecado de Adão. Qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado? Adão, ele adulterou? Ele estava usando algum tipo de droga e por isso foi o seu pecado? Não. Qual foi o pecado de Adão? Ele desobedeceu a uma ordem de Deus. Olha só, ele apenas desobedeceu a algo que Deus havia dito, para não comer do fruto daquela árvore
do conhecimento, do bem e do mal, e ele comeu daquela árvore. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Então, o pecado, ele não se resume apenas a adultério, a prostituição, ao roubo, ao assassinato, mas quando nós olhamos para a origem do pecado ali em Adão, nós vemos que isso se, vamos dizer, abrange muito mais do que apenas estas coisas. A simples, vamos dizer assim, desobediência de Adão foi suficiente para trazer grande destruição no mundo e destruição do caráter humano, que tem feito o ser humano agir da forma que nós temos visto nos dias de hoje. Você vê, talvez você teve a oportunidade de ver ou soube, né, de imagens, soube de vídeos, de coisas terríveis que o ser humano é capaz de fazer pelo ódio, enfim, até em nome de uma crença, mas atrocidades contra todo tipo de pessoas. E isso não só acontece lá em Israel, mas às vezes perto da gente. Claro que o que aconteceu lá, o que tem acontecido nesses dias lá, tem sido algo terrível e com dimensões muito grandes. Porém, com menores dimensões das que acontecem lá, nós vemos a maldade do homem em todo o lugar. Muitas vezes perto da gente, muitas vezes dentro da casa. Tudo isso é fruto de uma consequência terrível do pecado. O pecado que muitas vezes deixou de ter aquele significado real de desobedecer a Deus. E justamente por essa vamos dizer, esse conceito limitado do que é o pecado, que nós temos visto muitos entrar pelo caminho do engano, justamente por essa definição vazia ou essa definição rasa do que realmente é um pecado, tá? Então, querido, eu queria orar pela sua vida, porque de repente você não é uma pessoa que adulterou, que fez coisas terríveis na vida, mas de repente muitas vezes nós estamos vivendo uma vida em uma desobediência a Deus e pensamos estar vivendo de forma tranquila, eu estou bem porque eu não estou como aquele outro que fez isso, que fez aquilo. E eu quero convidar você a uma meditação, como a Bíblia diz aqui, nessa palavra que nós lemos hoje, né? Exortai-vos mutuamente, ou seja, um ao outro, para que você, né, tenha o cuidado de não ter um coração endurecido que afaste do Deus vivo, sabe? O maior problema do ser humano é que ele está afastado do Deus vivo. Não existe coisa mais terrível do que estar afastado do Deus vivo. Não existe nada pior do que estar afastado do Deus vivo. E nós precisamos entender realmente o que é o pecado, para que nosso coração não se endureça, para que a gente não se afaste do Deus vivo, porque é isso que faz com que a gente viva uma vida errada, entre por um caminho do engano e, enfim, isso traz, como nós temos visto, consequências terríveis na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Eu quero convidar você a orar conosco nessa manhã, tá bom? Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Sabemos que o Senhor tem o controle de tudo em Tuas santas mãos. E queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entender
verdadeiramente o conceito do que é o pecado. Que durante essa semana possamos aprender sobre isso e, com essa exortação, mantermos o nosso coração longe daquilo que possa endurecê-lo e afastar de Ti. Nós não queremos estar longe da Tua presença. Pai querido, louvamos o Teu nome. Não nos deixe cair em tentação. Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Queremos, ó Deus, aqui nesta manhã, clamar ao Senhor pela paz em Israel. Para que o Senhor, ó Deus, coloque a Tua mão. Para que o Senhor, meu Pai, venha livrar aqueles inocentes que têm sofrido tanto de um lado como de outro. Ó Deus poderoso. Pai, traz paz a Israel. Oh Deus, em nome de Jesus, clamamos e entregamos a vida do Teu povo, da igreja, de Israel, todos nas Tuas mãos. Aqueles que também têm vivido um conflito dentro de casa, com o filho, com o marido, uma situação de ódio, de ressentimentos. Eu oro para que haja restauração, para que haja a cura nesse momento. Abençoa o nosso dia de hoje, como essa semana, e nos dê uma jornada feliz e abençoada, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Consagra também o copo de água, com água, e quando esta pessoa beber desta água, ela receba saúde, ela receba vida pela fé. Amém. Glória a Deus. Beba da água, seja abençoado em nome de Jesus. Um forte abraço. Amanhã nós voltamos aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus. Forte abraço.